É isso aí, lupa na letra, prepara a tua lupa que agora nós vamos fazer uma reflexão abençoada. Nós vamos falar de um milagre real, não um milagre banalizado como as pessoas falam aí, e isso atrapalha porque se banalizou tanto o sagrado, se banalizou tanto o que de fato é milagre, que quando os milagres acontecem a gente não percebe. E hoje nós vamos falar de um milagre que, no sentido da palavra, realmente é milagre. Porque para ser milagre, a ciência não pode comprovar. Lupa na letra, Bíblia na mão, eu vou te mostrar um milagre que está diante dos nossos olhos todos os dias. Você crê ou você não crê? Depois da vinheta, cuida! Então vamos nós, eu já estou aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6, e já estou também aqui com a nossa lupa, para a gente ver bem direitinho. Se vocês observarem, vamos fazer esse passeio aqui sobre as Escrituras. Então, João começa com um milagre, aquele milagre em que Jesus multiplica os pães. Vamos dar uma olhadinha. Você observa que começa com um milagre. Vamos prosseguindo. Nós vamos ver que aqui no versículo 16 ocorre outro milagre. Qual é? Jesus anda em cima da água. Então, tem um milagre de multiplicar os pães. Os pães e os peixinhos, como vocês podem ver. Depois, ele andou sobre as águas. Até aqui a gente consegue observar que o contexto é de milagre. Milagre de multiplicar os pães e os peixes. O milagre de andar sobre as águas. E vamos continuar o passeio. Como Jesus estava fazendo muito milagre, o povo começou a procurar Jesus. Vai seguindo aí na tua Bíblia e vai lendo com calma. Então as pessoas começaram a procurar Jesus. E algo muito interessante começa a ocorrer. Jesus ele diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Lembra lá no primeiro milagre? E não entenderam os meus milagres. Olha a ênfase, deixa eu botar a lupa aqui. Palavra milagre, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, milagre. Então, vocês observam que começa com um milagre, segundo milagre, as pessoas começam a procurar Jesus e Jesus procura dar uma ênfase no milagre. As pessoas estavam procurando ele simplesmente para saciar a sua fome e ele disse, olha, vocês não entenderam o milagre. E será se nós entendemos o milagre? De fato, qual o milagre que interessa, que Jesus deixou para a gente? Aí nós vamos continuando. Aqui as pessoas perguntam, o que é que Deus quer que a gente faça para... O que é que Deus quer que a gente faça? As pessoas que estavam procurando Jesus perguntaram. E respondeu Jesus. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. E aí eu pergunto a você, o que Deus quer da gente é que a gente creia. Você crê? Realmente você crê no milagre que vai ser apresentado agora? E aí as pessoas perguntam, olha que nós estamos num contexto de milagre. Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Olha que pergunta interessante. As pessoas elas estão querendo crer, mas elas precisam ver um milagre. Você é desses que precisa ver um milagre para crer? Ou você crê no milagre? Então vamos ver o que é que Jesus respondeu. Observe que nós estamos num contexto de milagre. Repetindo, João começa com
o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Depois Jesus anda sobre as águas. As pessoas procuram Jesus e perguntam: que milagre o Senhor quer fazer para a gente ver e crer? Então é um milagre que se ver e crer. E aí Jesus diz: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Então ele vai falar aqui de coisas que não são simbólicas, né? A palavra verdade não nos deixa dúvidas que ele está falando de algo que é verdade. Ele botou: não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão é meu Pai, porque o pão de Deus que Deus dá é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Ele está respondendo porque as pessoas estão pedindo um milagre. Nós já estamos começando a ver que o milagre tem a ver com o pão que desceu do céu. E Jesus aqui no 35 diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse a vocês, que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu. Lembra que ele disse que o pão é aquele que desce do céu? Ele está dizendo: pois eu desci do céu. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. A vontade de quem me enviou é esta. Vamos aprender? Qual é a vontade de quem enviou? Que nenhum se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que me veem, que veem o Filho e creem, tenham a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Ou seja, tem que ver Jesus para crer. Lembra que a pergunta era o milagre ver e crer? Então ele está falando justamente sobre isso. E aí ele prossegue, e ele diz agora algo muito interessante: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vamos ver o milagre. Lupa na letra, a palavra verdade. Ele não está dizendo aqui: olha, eu vou afirmar uma coisa para vocês que é simbólica. Eu afirmo a vocês e é verdade. Ele está falando de quê? Do milagre. A palavra verdade. Ele não está dizendo aqui: olha, eu vou afirmar uma coisa para vocês que é simbólica. Eu afirmo a vocês e é verdade. Ele está falando de quê? Do milagre. Se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Pois, pois, alguém tem um gravador? Grava aí, ó. Pois a minha carne é comida simbólica? É simbólica? Não, verdadeira. Pois a minha carne é comida verdadeira, e o meu sangue é bebida simbólica? Não, verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Perceba que nós estamos falando aqui da vontade do Pai. Ele falou que essa é a vontade do Pai, que é um milagre, para que as pessoas possam ver e crer. E aí ele está falando que o corpo dele verdadeiramente é comida e o sangue verdadeira bebida. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. E nós temos a dificuldade de crer que a Eucaristia é o milagre para ver e crer. Nós temos por quê? Porque nós, quando vemos a Eucaristia, associamos ao pão de padaria, a suco comprado em supermercado,
Justamente o que ele disse, ó, este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão de padaria, o pão que os antepassados de vocês comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E interessante que isso aqui, esse contexto, esse milagre, não sei se você crê, a Eucaristia é um milagre visível. Nós conseguimos ali, naquela Eucaristia, contemplar a presença real de Jesus. Então ele deixou algo visível para que nós pudéssemos crer. E a pergunta que eu faço a você que me escuta: você crê no que Jesus está dizendo? Ele quer que vocês creiam naquele que enviou. E aquele que enviou está respondendo a pergunta da pessoa que pediu um milagre para ver e crer. E aí ele fala que ele verdadeiramente, o seu corpo verdadeiramente. O que é que a gente não consegue entender da palavra verdadeiramente? Eu acho que a palavra verdadeiramente, verdade, ela não deixa dúvida. Por várias vezes ele fala verdade. Então, a Eucaristia é o milagre que nós temos para ver e crer. Coloca aí nos comentários se você crê nesse milagre. E por que eu digo que isso é um milagre, meus amados? É porque o milagre não pode ser comprovado pela ciência. Então é algo que Jesus deixou. E aí você consegue entender por que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus no partir do pão. Jesus passou o tempo todo ali conversando com eles depois de ressuscitado. E quando Jesus partiu o pão e entregou, Jesus desaparece e fica só o pão e o vinho. Porque o pão e o vinho agora é a presença real do Senhor. Esse é o milagre. Isso é algo tão sério, mas tão sério, que os discípulos começaram a abandonar Jesus. E Jesus diz: se quiserem ir, podem ir. Ele não disse em nenhum momento: não, estou brincando. Isso é um simbolismo. Pelo contrário. E aí, olha o que diz aqui, ó. Por causa disso. Por causa de quê? Por causa do corpo e sangue de Cristo, que é verdadeiramente o seu corpo e seu sangue, muitos seguidores abandonaram e não acompanharam mais. Então ele pegou os 12 discípulos. Será que vocês também querem ir embora? Ou seja, ele não aliviou. Ele não disse: não, eu estou brincando, eu estou falando aqui só de um simbolismo. Pelo contrário, ele está falando de algo sério. Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós cremos. Agora ele está falando de quê? Esse cremos aqui, ele está acreditando neste milagre de que corpo e sangue é verdadeiramente comida e bebida. Então fica aí, meus amados, este milagre que nós vemos todos os dias nas nossas missas. O próprio Jesus Eucarístico, presença real. Se você crê, coloca que crê e aí compartilha com algum irmão que queira conhecer esse grande milagre, contemplar esse grande milagre e experimentar esse grande milagre. Um grande abraço e que Deus abençoe sempre. Lupa na lei. E aí, gostou do vídeo? Conta pra mim nos comentários. Você, ao ver esse milagre eucarístico, você crê? Ou você é desses que mesmo vendo não crê? Coloca aí que eu fiquei curioso. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e que Deus abençoe sempre. Não esquece de seguir, compartilhar e comentar.